Conheça o IDEB do seu município e da sua escola. E saiba como participar para melhorar a educação dos brasileiros. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Educação de qualidade, compromisso de todos. A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo, aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia. Retransmitido também pelo canal 9 da NET, 72 da TVA, Rede Brasil de Televisão, canal 6 da NET, Eco TV, canal 96 da Vivax. A apresentação é minha, Walter Cilione, e os comentários jurídicos do Dr. Antônio Cecílio Moreira Pires, que não está aqui hoje, mas o Raul Jafé está aqui, que é um grande jornalista, está aqui para nos acompanhar, né, Raul? Com muito prazer, é uma grande honra estar aqui no Questão de Justiça, esse programa que tem se destacado justamente por criar e cuidar de temas tão importantes como os de justiça que acontecem no Brasil. Aliás, fazer um parêntese, porque sempre foi intenção minha, gosto meu, você estar junto no programa. Então, espero que esteja mais presente. Agora, trazendo essa visão jornalística, o Raul que tem programa também na TV aberta, onde eu estou lá como diretor. E o seu programa também está ótimo lá, né? E tem o blog do Raul, que está se destacando agora. Não, o programa Quebrando a Banca, que a gente apresenta todas as quartas-feiras, 22h30, pela TV aberta, canal 9 da NET, né? E 72, 99 da TVA, também passa pela Eco TV, para todo o ABCD em Mauá, passa pela TV Guarulhos, TV de Osasco, e que conta com a presença de pessoas ilustres, como o Afanásio Jazade, o Walter Abrão, o locutor esportivo Walter Abrão, tão famoso, o escritor Fernando Jorge e o Davi Neto, um timinho de primeira qualidade. Muito. Verdade, pessoal? Timaço. Eu falo timinho para a gente brincar um pouquinho com eles, né? Bom, vamos para o assunto interessante hoje. Esse é um programa ao vivo, né? O programa ao vivo também tem a questão do celular, né? O celular que não para de tocar. Já vai, tem impressão que é gente já me assistindo pela OTV. Olha que assunto interessante. Tráfico de bens culturais constitui o terceiro crime mais rentável no mundo, perdendo somente para o tráfico de armas e drogas. O Brasil é um dos principais alvos dos ladrões de obras e arte, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, França e Iraque. A maioria dos objetos roubados é levada de coleções privadas, de museus e locais de cultos religiosos. E em São Paulo lidera a lista dos estados com maior número de obras de arte e peças históricas nas mãos de criminosos. Segundo o levantamento feito pela Agência Estado, com base nos dados do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, existem 1.547 bens culturais procurados pela polícia em todo o país, sendo que 39% deles, 611, desapareceram na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo. Esse levantamento mapeia apenas as peças levadas em museus e igrejas tombados pela União e galerias, ficando fora das estatísticas oficiais crimes como o ocorrido dia 10 de maio, quando foram levadas as telas do Cangaceiro e Retrato de Maria, ambas de Cândido Portinari, Figura Azul de Tarsila do Amaral e Crucificação de Jesus de Orlando Terus, pertencentes à coleção de Hilde Maxud, ex-mulher do empresário Henry Maxud. As telas já encontradas juntas têm um valor estimado de 3,500 milhões. E quanto à nossa legislação penal, será que trata com o devido rigor dos chamados crimes cometidos contra o patrimônio histórico e artístico nacional? É o que iremos saber agora com o nosso bate-papo com o advogado graduado em Direito e Processo Penal, que também é diretor da Comissão do Jovem Advogado da OAB, da subseção do Tatuapé, né? Dr. Leopoldo Luiz Lima de Oliveira. Tudo bom, doutor? Acertei. Eu quase não falei da subseção, né? Que lá tem o nosso presidente, né, o Matheus, e a gente está indo para uma próxima eleição da ordem, né? Bom dia, Walter. Bom dia, doutor Raul. Prazer estar novamente aqui no Questão de Justiça.
este, como dizem vocês, serviço de utilidade pública, aliás, eleito lá no meu computador dentre os favoritos lá. Leandro, a gente faz, o doutor Podeixo fez uma parceria com a gente também, e está ali no nosso banner, no site dele, que é muito visto, né? Porque ele trata da comissão do Tatuapé, e essa comissão de jovem advogado é muito atuante lá no Tatuapé. Aliás, você falou a comissão de jovens advogados, eu vou pedir a oportunidade, vou pedir ao Luiz para participar com a gente também, porque nós criamos o Fórum dos Jovens Empreendedores, que engloba o Fórum de Jovens, né? O da Fiesp, do SESCOM, do Secov, da Associação Comercial, do Conselho Geral de Contabilidade, da Administração, dos Seguros, da Rede Hoteleira e da OAB. Nós temos lá o presidente da Comissão de Jovens, é o Gustavo Alves, né? Que é ainda o presidente lá, e nós estamos com um projeto para justamente trazer o jovem empreendedor, o advogado que está começando a carreira, o seu escritório é um jovem empreendedor também, para esse fórum de jovens que é para participar das decisões nacionais, porque o nosso jovem hoje está totalmente fora de tudo. Ou eu acho que o jovem brasileiro se divide em dois tipos, ou aquele que não quer saber de nada, é balada, festa, porcaria pra cá e pra lá, pit boy, não sei o quê, ou o jovem, como o nosso ilustre convidado aqui, que é de primeira qualidade, mas que não tem tempo, lógico, e não vai perder tempo em as questões de cidadania e de política, porque tem que ganhar a vida. Então, o nosso objetivo é inseri-lo nessas questões de cidadania, porque somente o jovem é que pode mudar alguma coisa no país, inclusive o Brasil, que está uma triste estatística, né? Você percebe que tudo que é coisa ruim, o Brasil está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto, está sempre lá, nos primeiros do ranking da porcaria. E no roubo de obras de arte, o Brasil é o quarto país do mundo em roubo de obras de arte. Isto, porque eu tenho minhas dúvidas dessa estatística, porque é tanta obra de arte roubada nos interiores do Brasil, daquelas igrejas históricas na Bahia, em Minas Gerais, e nem tudo está catalogado, como dizem, nem tudo está catalogado. E eu só queria lembrar de uma passagem, até para dar comentário a vocês, nos anos 70, numa viagem que eu fiz a São Luís do Maranhão, tinha indústria de tecidos, ia lá vender e tal. Eu sempre apaixonado por obras de arte, numa casa antiga, eu vi aqueles azulejos portugueses, né, da época lá da dominação holandesa, lá no Maranhão, e eu achei um azulejo lindo daquela casa, fiquei admirando. A pessoa que estava comigo, trabalhava lá com representante comercial, doutor, o senhor gostou tanto, pega um. Falei, como? Pegar um patrimônio histórico? Isso aqui faz parte da história. Não, mas todo mundo pega. Já estava desfalcado, metade já estava desfalcado. Então isso nem catalogado está, com mais absoluta certeza. É uma verdade, né, doutor? Realmente, hoje, voltando até, não saindo fora da questão das obras de arte, mas realmente, né, eu aceito o convite, acho que o jovem advogado precisa mesmo participar dessas transformações, e principalmente hoje o jovem ele se forma e ele monta o escritório e ele fala, e agora, como é que eu vou começar? Então, acho que esse trabalho que essas instituições desenvolvem em conjunto são muito importantes. Agora, com relação às obras de arte, né, até para questão de posicionarmos o telespectador, que de repente ele ouve essa questão, olha, o roubo de uma obra de arte, mas ele não dá tanta importância porque esse tema é muito pouco falado. É muito pouco falado não só na sociedade, essa questão da importância das obras de arte e das legislações e sanções em face daquele que comete esse crime, como também na própria doutrina, na própria lei. A lei e os doutrinadores, enfim, falam muito pouco sobre isso. Não trazem a devida importância. Até porque uma obra de arte, ela é muito mais do que uma obra de arte. Ela tem um reflexo assim, de uma grandeza enorme, porque ela reflete a memória, a história de um povo, a própria identidade da sociedade. Então, quando se retira uma obra, quando se furta uma obra de um valor artístico, ela traz reflexos em toda a sociedade e transformações que se darão nos anos posteriores. Enfim, é de grande importância. E só para posicionar o telespectador, nós temos a questão do meio ambiente. Até não querendo ser muito teórico e até para não cansar quem está assistindo, mas eu tenho que posicionar. Eu acho que quando a gente fala em obra de arte, em patrimônio cultural, nós temos que pensar no meio ambiente como um círculo. E lá dentro desse meio ambiente nós temos os bens culturais e os bens naturais. Então,
Então os bens naturais seriam água, solo, ar, enfim. E os bens culturais, o meio ambiente cultural seria o patrimônio histórico, artístico e cultural. E aí nós temos as entidades que cuidam destes patrimônios, enfim, e temos toda essa legislação que ampara estes patrimônios. E aí, no caso, nós temos essa questão dos furtos e roubos contra essas obras de arte que causam um verdadeiro estrago e um verdadeiro prejuízo na sociedade. Aliás, eu só queria colocar, eu estou vendo agora aqui na internet, que o Brasil não só é o 4º país do mundo em furto ou roubo de arte, ficando apenas atrás de Estados Unidos, França e Iraque. A diferença, né, doutor e Walter, que eu acho o seguinte, a gente vê filmes, né, assiste filmes no cinema, dos grandes roubos de obras de arte, então o sujeito engendra um crime, né, contrata lá grandes profissionais, aquele sujeito que entra dentro do local onde está a obra, do museu onde está a obra de arte, ele entra pelo teto, vestido de ninja, né, com aquela tecnologia toda, e tal, e para roubar o famoso quadro. Aqui o cara sai pela porta da frente. É verdade. Não precisa ter tecnologia nenhuma para roubar e assaltar, inclusive patrimônio histórico. O Luiz falou muito bem, ele lembrou da importância, mas eu também digo que quando você rouba, ou você furta no caso, né, uma igreja, uma obra sacra, da época, às vezes uma obra de Aleijadinho, alguma coisa do gênero, você está roubando, assaltando, furtando a identidade do país, a história do país, que é muito mais grave. Sim, o desenvolvimento do próprio homem enquanto ser, né? Porque isso reflete toda uma tradição. Então, quando você furta uma obra dessa, você está tirando até a questão você está tirando a identidade do homem em si, até do desenvolvimento do homem de toda a história, porque ela traz a história toda, né? Dos séculos, enfim. Ela tem todo um valor, mas ela tem um reflexo de uma grandeza muito grande. Aliás, se você permite até encaixar uma pergunta aqui para o doutor, vou falar das penas. E as penas para isso? A questão das penas. Nós temos, na verdade, uma legislação que cuida dos crimes praticados contra o patrimônio histórico, artístico e cultural. Nós temos uma legislação específica, é a Lei 9605 de 98. E nós temos o Código Penal, que também trata da questão da punição para quem pratica um dano, para quem pratica um crime contra o patrimônio histórico, artístico e cultural. Isso sem dizer a questão do Código Penal prevendo a questão do furto, porque quem furta uma obra, muitas das vezes responde por esse furto, que tem uma pena muito maior, e nós sabemos que hoje o furto no país ele tem uma pena mínima. A questão do furto tem uma pena muito maior do que a própria lei que cuida da legislação ambiental, que traz a punição para quem pratica um crime contra o patrimônio histórico, artístico e cultural. Agora, uma lei de ofensividade, na verdade um crime de ofensividade mínima, o que é um absurdo. Nós temos hoje uma lei tutelando essas condutas, de quem pratica um crime contra o patrimônio histórico, artístico e cultural, mas assim, trazendo uma sanção mínima. Então, ou seja, quem pratica um crime contra o patrimônio histórico, artístico e cultural, tem uma sanção muito pequena. Eu exemplificando, eu fui lá, assaltei uma obra de arte do século XVII, XVIII, da minha igreja, lá da minha querida cidade de Itatiba. Tem lá, saqueei a obra, me pegaram com a boca na botija. Em termos práticos, quanto tempo eu vou parar na cadeia? Ou será que eu vou para a cadeia ou será que eu vou pagar com cesta básica? Bom, se nós levarmos em conta a lei que tutela esse tipo de conduta contra o patrimônio histórico, artístico e cultural, ela prevê lá uma pena de 6 meses a 2 anos. Então, como a pena mínima não ultrapassa 1 ano, suspensão condicional do processo, Lei 9.099, pagamento de cesta básica ou pagamento de cesta básica não, porque hoje a justiça ela já não na verdade muitos promotores hoje, muitos juízes já estão trazendo uma concepção diferenciada, porque todo mundo está pensando assim, né? Não, cesta básica, mas nós também temos a questão da pena pecuniária, que a lei permite, questão da multa, enfim, mas... Leopoldo, é a mesma coisa que aconteceu com aquela moça no MASP quando pichou a parede ou não? É a mesma lei um crime de dano, como ele tem uma pena que não ultrapassa 1 ano, uma pena mínima que não ultrapassa 1 ano,
né, de 6 meses a 2 anos a pena, o que acontece? Suspensão condicional do processo, primário, bons antecedentes, suspende-se o processo sob algumas condições. Pagamento de cesta básica, pena pecuniária, enfim. Para que esse indivíduo não seja colocado, que não seja ou preso ou que receba uma sanção igual a um crime dito como hediondo ou um crime mais grave, nós temos uma lei que o diferencia trazendo essa questão de uma transação penal. O promotor diz assim, olha, eu vou deixar de aplicar a pena, eu vou aplicar uma transação penal. Vamos aplicar uma transação penal. Em outras palavras, impunidade total. Uma semana, um mês sem tomar refrigerante, ou sem tomar óleo, não pode tomar cerveja por um mês. Hein? Acho que o negócio... E outro, hein? Quer ficar mais impune ainda? Vou dar uma dica para o assaltante de obra de arte. Leva consigo um molequinho de 11 anos, aquele bem esperto, bem rápido, e na hora H joga a culpa em cima dele. Aí não vai para lugar nenhum, porque tem um que assaltou aí, completou 12 anos agora, tem mais de 12 assaltos, furtou carro, furtou tudo, tá nos jornais. E a polícia não, quer dizer, a polícia sabe, a polícia prende, mas a justiça não sabe o que fazer com ele, manda ele embora junto com a mãe. Então, é uma impunidade absurda, né? Como se assalta a história do país. Na prática, o que acontece? O cidadão vai lá e furta uma obra no MASP. Em vez de ele responder pela lei ambiental em si, pela lei que cuida, que tutela o patrimônio histórico, artístico e cultural, o Código Penal tem um artigo, se eu não me engano, é 163, que traz de dano, prejuízo em qualquer obra, que tem identidade com tombamento, enfim. Ele traz lá uma sanção. Em vez de ele responder nesse sentido, o que o promotor acaba fazendo? Ele acaba denunciando pelo furto, ou até pelo roubo, se tiver violência ou grave ameaça. Então ele acaba não respondendo pelo prejuízo que ele causou naquela obra, por exemplo, porque ele pode de repente praticar um furto ou praticar um roubo, subtrair aquela obra, ser identificado como o autor, de repente no circuito de câmeras ou por um outro meio, ser identificado como autor daquele crime e sumir com a obra, vender a obra, não sei, fazer qualquer coisa. Então o que acontece? Ele vai responder o processo, só que e aquela obra que foi furtada? E aquele patrimônio histórico que foi furtado? E aí? Sumiu? Evaporou? É vendido, geralmente é vendido no mercado negro por valores aí de grande monta. E como é que faz? Cadê a obra? Bom, então ele vai lá, vende a obra, é aplicada uma pena alternativa, ele responde por aquele crime, ele sai, e aí como é que fica? Quer dizer, o preso, o assaltante que devolveu a obra, ele tem uma atenuante com relação àquele que vendeu, comercializou a obra. Não, eu digo assim, se ele não digo nem que ele tem uma atenuante, não. Acho que a lei não prevê essa atenuante nesse. É claro que se o crime ele fica na esfera tentada, se o crime ele permanece na esfera tentada, ou seja, ele tentou subtrair e não conseguiu, é claro que a sanção vai ser, a pena a ser aplicada para aquele criminoso vai ser diferente daquele criminoso que conseguiu subtrair o bem, que teve a posse livre, que teve aquele bem com ele. Por um determinado período, enfim, é diferente, nós temos aí penas diferentes. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes ele pratica a conduta criminosa e ele some com aquele bem, ele vende no mercado negro, e aí, acabou a tradição, acabou a história, e aí, como é que fica? Agora, segundo a Interpol, ontem eu fiquei curioso com esse assunto, e a Interpol que deu esses dados, de ser o quarto país. Em alguns casos, acho que em 2007 estava na lista do terceiro maior país, principalmente com obras de Portinari. A maioria dessas obras, as que são furtadas, elas não têm como ser repassada pelo conhecimento, pela exposição, pelo cadastro na Interpol, elas quase não são passadas no mercado. Então, volta aquela negociação como se fosse um sequestro. Né? E aí se pede um valor X. Aí, pelo que eu estava lendo ontem e tal, a seguradora já não quer mais segurar as obras. Aliás, é um absurdo o valor de qualquer... Tem umas que nem tem condições. Nem pela metade. Aí que aconteceu agora, nesse último dia 10, aí com a esposa do Henri Maxud. Eles devolveram. Quer dizer, quando a seguradora não paga, o próprio museu não estimula o pagamento nem a condição de negociação da obra. Isso segundo reportagens da UOL. Tá? Como é que fica a situação quando... sabe-se lá em que condições, por exemplo, essas 4 telas foram entregues lá, às vezes? E com que intuito também
esse marginal, ou sei lá, esse grupo, termina pegando, porque ele já sabe ou que ele não vai negociar essas obras. Então, a única coisa que ele pratica, entre aspas, é a questão do sequestro em si, né? Mas se hoje está tão aprimorado, se hoje a gente está cadastrado, aí pega-se um sujeito desse, que tipo de pena? Ele devolveu a obra, voltou para o museu, enfim, o que pode ser aplicado? É uma simples lei, um simples artigo penal em cima dele, ou fica nessa questão de uma lei mais forte, mais próxima aí à realidade do que é o caso? O que acontece, né? Falando dessa questão da lei mais forte. Então, nós temos hoje a lei que tutela, que traz a questão da pena para quem pratica esse crime. Ponto. A lei é de menor potencial ofensivo, e aí nesse ponto, e a sanção? Uma sanção pequena, perto do valor, do estrago que isso causa. Agora, não podemos esquecer que nós temos aí em andamento 2 projetos de lei. Né? 2 projetos de lei. Um é de autoria do, acho que o deputado João Magno. Sim. E temos depois um outro projeto de lei que busca alterações nessa lei 9607 de 98, que também está em andamento, parece que passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O que ela prevê? Ela prevê um aumento dessa pena para quem pratica um crime desse porte contra o patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, buscando elevar de 6 meses a 2, dessa lei de 6 meses a 2 anos para 1 ano e 3 meses de reclusão. Então, é um projeto de lei que busca uma alteração. Agora, você falou, mas quando vende a obra, enfim, ele vai ser punido ele vai responder aqui perante a lei brasileira. Agora, não podemos esquecer que existe um órgão, que é a Unesco, que cuida do patrimônio histórico a nível internacional. E existe uma lista de patrimônio históricos, inclusive temos lá, se não me engano, até a cidade de Ouro Preto, ela está dentro nesse rol, nessa lista da Unesco como patrimônio histórico internacional, enfim. Esse assunto é interessantíssimo, né? A gente vai por um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e já retornaremos. Mais de 500 mil jovens já foram beneficiados pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, com bolsas em faculdades particulares de todo o Brasil. Faça como a Vanessa e venha você também fazer parte desta revolução na educação brasileira. Inscrições abertas do dia 27 de maio a 5 de junho pelo portal do MEC. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É tão raro ter uma oportunidade dessas. É nóis. Pode chegar, confirmar. Pra mudar o mundo, pra afirmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema, protagonista o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. O IDEB mede a qualidade da educação pública. É formado pela combinação dos dados de evasão e repetência e pelas notas da Prova Brasil. Desde 2005 melhoramos, mas ainda há muito que avançar para chegarmos à nota 6, média dos países desenvolvidos. É por isso que os resultados das provas de língua portuguesa e matemática da Prova Brasil são importantes. Com eles, a qualidade do ensino fica mais evidente. Diretores, recuperar durante todo o ano letivo o aluno com dificuldade de aprendizagem é um direito e está previsto na lei. Todas as escolas públicas brasileiras receberão esse material. Para orientar sobre a Prova Brasil, que será aplicada em outubro deste ano. Garantir a aprendizagem de todos os alunos, melhorar a escola pública brasileira. Mais qualidade na educação. Compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.
pode ser visto em sua representação. Você pode ver aí nossos programas de Questão de Justiça na nossa página www.questãodejustiça.com.br ou assistir também pela Rede Brasil de televisão, num convênio aqui entre a UTV e a Rede Brasil de televisão, o Questão de Justiça no domingo, que é das 11h45 à meia-noite 45, e você também acha na sua cidade os canais, ou no seu estado os canais, que é retransmitido Questão de Justiça. E eu vou te contar sempre com a participação agora do Raul, que já participou também lá e que vai começar a participar também, né? Com muito prazer. Infelizmente, sabe que a questão do chat hoje está um pouco devagar, porque a gente está com problema de acerto do chat. Mas se você quiser fazer sua pergunta, mande aí o seu e-mail ali para a nossa caixa postal dentro da nossa página. Raul, tem um assunto interessante. A gente está falando de obra de arte, de roubo, depois falou de lesão ao patrimônio público, né? Mas aí no intervalo a gente conversou de um outro assunto interessante. Isso eu queria que você fizesse o introito com o Dr. Leopoldo, né? Que é essa questão de direito aqui. O chamado direito penal do inimigo, eu também nunca tinha ouvido falar disso, o doutor vai nos explicar. E agora eu acho importante o seguinte: o brasileiro cada dia mais está assustado, atemorizado com a violência que campeia no nosso país. É violência e maldade. Então tem o caso da menininha assassinada no condomínio em Rio Claro, tem o caso daquela senhora que teve infarte ao ver o seu marido e seu filho serem assassinados na sua frente. Olha, é o tal negócio, todo crime é terrível. Mas tem crime que choca mais, é bárbaro, né? E a sociedade aceita tudo isso com um certo torpor, inclusive nas nossas autoridades. Parece que ninguém se mexe. Essa é a impressão que a gente tem. Quando se quer mexer na maioridade penal não pode, porque não sei o que, não pode. Porém, pelo que a gente vê, tem coisa surgindo aí. Direito penal do inimigo. O que é um inimigo, doutor Luiz? Isso que eu queria entender. Doutor... Bem diferente. Então vamos lá, é um tema assim que envolve assim diversos detalhes, diversas características que assim nós vamos ter que caminhar de forma um pouquinho lenta para que para chegarmos à definição disso. Na verdade, o que acontece? Nós tivemos diversas transformações na sociedade no decorrer dos tempos. Então tivemos aí a questão da dita legislação de emergência, ou seja, a questão da opinião pública, as transformações ocorridas no mundo, as transformações tecnológicas. Isso trouxe o quê? Justamente o que o Dr. Raul disse. A questão da sociedade clamando por... E aí? Como é que faz? Essa questão do patrimônio. Então você vai lá, você furta um patrimônio histórico, artístico e cultural, e como é que fica? Os crimes graves, o crime contra o meio ambiente, que traz aí um prejuízo em escalas catastróficas. Porque você praticar um crime contra o meio ambiente, isso traz uma reação em cadeia que traz um prejuízo para toda a humanidade. Então, dentro dessas transformações ocorridas na sociedade, surge uma construção teórica. Uma construção teórica. O que é isso? Esse dito direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo que teve como um dos precursores o Gunther Jacobs. Que ele trazia o quê? Ele trazia uma diferenciação dentro dessa construção teórica, que é a diferenciação entre cidadão e inimigo. Quem que é o cidadão? Cidadão é aquele sujeito que vive em sociedade, que ele praticou um crime, certo? E que ele rompeu com aquele contrato social. Ele tem direitos? Ele tem. Ele tem garantias? Ele tem. E o inimigo quem é? É aquele que praticou de forma reiterada crimes e que rompeu esse contrato social de forma definitiva. Ou seja, é aquele inimigo, aquele sujeito que não tem jeito, que ele não para de praticar crimes. Enfim, dentro de uma concepção pura, aí, de uma teoria pura desse direito penal do inimigo, que fala-se, no Brasil é inviável a adoção de um direito penal do inimigo. Por quê? Porque o cidadão, dentro da Constituição Federal, ele tem direitos, ele tem deveres, ele tem garantias. Então a Constituição Federal ela traz direitos e garantias, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Porque você tem aí dois valores. Você tem, por exemplo, o furto de uma obra e aquele cidadão como ser humano. Então você fala assim, mas por que ele vai receber uma pena tão pequena? Ou por que ele vai receber, ou por que ele não recebe uma pena grave? Ao mesmo tempo que ele comete um crime, ao mesmo tempo ele é cidadão. Não, mas é cidadão, mas ele não está respeitando o direito do outro cidadão. Então, quer dizer, ele pode matar, ele pode fazer o que ele quiser,
Você entendeu? Claro, vai receber penas, algumas a gente chama de penas leves. Aliás, eu acho que as nossas penas não são exatamente leves. É que elas não são cumpridas como deveriam. Sim. O sujeito é condenado a 36 anos, a sociedade fala, puxa, aí, como agora estão tentando, uma notícia de hoje, que estão tentando, vão pedir vários laudos psiquiátricos para Suzane von Richthofen, para ver se ela tem condições de já ir para o regime semiaberto. Quer dizer, então é o seguinte, está condenado a 36 anos, cumpre 36 anos, pô. Não, 8, 9 já começa semiaberto, e todo mundo sabe que semiaberto no Brasil é uma piada. É, o regime da ressocialização, ou você da trazer impunidade. Esse indivíduo devagar para a sociedade novamente, né? O direito penal, ele busca isso. Busca, mas isso na prática não funciona. Eu acho o seguinte, o direito, eu vejo como cidadão, o direito é perfeito, mas num país onde pode se dar, existem condições para serem aplicadas essas leis. Quer dizer, é o tal negócio. Se for na França, na Inglaterra, existe um trabalho de ressocialização, é que não existe, como deveria, pelo menos. Sim, e o direito penal, no decorrer desse tempo todo, e até voltando nessa questão do direito penal do inimigo, ele começou a se mostrar ineficiente. Para quê? Para tutelar determinadas condutas, determinados crimes. Então, como é que funciona? Uma forma de punição mais radical. O clamor da sociedade traz essa forma de punição mais radical. Quer dizer, o direito penal ele não resolve, então vamos aplicar o direito penal do inimigo. É uma construção que na prática no Brasil não existe. Quer dizer, que na prática não, que teoricamente não existe. Mas um exemplo de verdadeiro direito penal do inimigo, por exemplo, é o RDD. O que é o RDD? Até para quem está assistindo, é aquele sistema, aquele regime disciplinar diferenciado para presos que praticam crimes e com envolvimento em organizações criminosas, que praticam crimes de característica organizacional, enfim, crimes organizados, ligados a facções. O que acontece? Esse indivíduo ele é submetido a um regime disciplinar diferenciado, fica lá por alguns meses, prorrogável por um período, e aí vem o questionamento, que de repente o telespectador vai dizer, poxa, mas isso daí não é tão grave para o ser humano? Você colocar ele numa situação diferenciada, você isolar esse indivíduo num local, num sistema de isolamento específico que o RDD possui. Que 2 horas de sol por dia. Uma coisa desse. Agora, e aí, como é que fica a dignidade? A dignidade, mas é a nossa dignidade. Sim. Eu acho que se você fizer uma estatística, fizer uma pesquisa séria, o povo brasileiro, em quase sua totalidade, mais de 80%, acho ainda que até é pouco, pela maldade que o sujeito praticou. A pergunta é o seguinte, por que nossos juristas, alguns deles, alguns nossos legisladores, se preocupam tanto com a dignidade do bandido e acabam esquecendo a dignidade de uma família destruída? Sim. Uma família que tem o seu pai vitimado, a sua mãe vitimada, o seu filho. Todo mundo sabe que para um pai, uma mãe que perdem um filho, a consequência de saúde deles é muito grave. A coisa mais dura para um pai e mãe é perder um filho querido. Então parece que a justiça, o legislador, não se preocupa, isso pelo menos é o que fica para o povo, não se preocupa com o que pensam essas famílias vitimadas, mas estão preocupados demais com o direito do preso cruel, que dentro de um presídio comanda chacinas e violências. Nós vimos casos aí de presos que estão nesse RDD, que foram gravadas as conversas dele, ele assistindo a execução de um rival, foi cortado o dedo, cortado o braço, cortado coisa, e isso foi assistido, passou na imprensa, e nós temos que ter pena desse cidadão? Nós temos que nos preocupar com a dignidade dele? Ou nós temos que nos preocupar com a dignidade da sociedade que paga os impostos e serve o país? Sim. Que está sendo desrespeitado. Sim, o que vem acontecendo é o seguinte, um direito penal, de certa forma, ineficiente para trazer um combate a essa criminalidade. Então, o que tem sido feito? Nós temos a Constituição? Nós temos nessa Constituição os alicerces, os princípios. Então, o que acontece? Sob o ponto de vista jurídico, o que vem acontecendo? Uma flexibilização desses direitos e garantias em determinados tipos de crimes. Então, por exemplo, essa questão do RDD. Ele vai para um sistema diferenciado? Vai. Por quê? Porque não tem como. O direito penal não consegue, de repente, suprir ou combater esse tipo de atitude. Então, flexibiliza-se, de certa forma, direitos e garantias deste dito cidadão, ou desse indivíduo,
e aí aplica-se uma punição um pouco mais radical. E eu acredito que essa flexibilização devia ocorrer até em relação à questão dos crimes praticados contra o meio ambiente, porque o crime contra o meio ambiente, na verdade, ele traz aí um prejuízo de ordem... na verdade, um prejuízo que não dá para se calcular, né? Muito maior do que outros crimes. Então, de repente, poderia ser aplicada nessa questão dos crimes praticados contra o meio ambiente. E aí eu não estou me referindo a essa questão do patrimônio histórico, tá? Eu digo até o meio ambiente em si. Agora, na verdade, eu nem trouxe aqui uma reflexão sobre a questão do patrimônio histórico, artístico e cultural que nós estávamos falando no começo do programa. Agora, uma flexibilização de forma que se diminua esse índice de criminalidade. Aliás, né? Você citou esse direito penal do inimigo, entra também na questão, na discussão teórica, do direito emergencial. Direito emergencial, isso. Porque o emergencial é o seguinte, por exemplo, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu, durante muitos anos, fui absolutamente contra a pena de morte. Hoje, eu sou amplamente favorável à pena de morte no Brasil. Acho, porém, que ela deveria existir, mas no momento que o Brasil conseguisse resolver os seus problemas de impunidade, os índices voltassem ao normal, você poderia rever essa legislação e voltar atrás da pena de morte. Posso só fazer uma observação? A pena de morte existe. O telespectador que está ouvindo, ele deve estar pensando o seguinte: a pena de morte não existe no Brasil. Ela existe. Ela existe no caso de guerra declarada. Exato. E não me lembro o outro aspecto que a Constituição traz. Ela é prevista até constitucionalmente. Agora, a pena de morte ela não existe para determinados crimes praticados, homicídios, enfim, crimes praticados contra a vida. E aí eu considero um grave erro. Justamente nas discussões que eu tive em outros programas de rádio com a questão da pena de morte, eu digo o seguinte: quer dizer, você permite, por exemplo, um presidente maluco que de repente vem assumir o nosso país. De repente se encrespa lá com um presidente vizinho, que nós temos casos, nossos vizinhos da América do Sul, nós temos uns casos complicados aí de presidentes, como da Venezuela, da Bolívia, do Equador. De repente existe uma rusga com o nosso presidente e eles, hipoteticamente, mas não é improvável de acontecer, né? Porque até hoje o Evo Morales, da Bolívia, diz que o Acre foi... o Brasil comprou o Acre, que antes pertencia à Bolívia, por um cavalo. Entendeu? Então, veja como existe. O Paraguai, ninguém pode esquecer a guerra do Paraguai que nós tivemos, aí que morreram milhares de brasileiros e paraguaios. Então ninguém pode dizer que nós estamos livres de um conflito com os nossos vizinhos da América do Sul. Sim. Mas significa dizer que se nós tivermos esse conflito, pais de família brasileiros são mandados para matar pais de famílias paraguaios, bolivianos, sei lá o quê, em defesa dos interesses da fronteira. Porque é o exército que é mandado. O que é o exército? Tanto de um país como de outro. São pais de família. Que estão ali, que tem família, que tem tudo, não são bandidos nem marginais. Aí pode. Agora, o cara invadir a tua casa, estuprar tua filha, estuprar sua mãe, matar os dois na tua frente, arrasar com a tua família, não pode. Aí não existe pena de morte nesse caso. Isso é uma incoerência do direito brasileiro que nenhum... Olha, participei de várias discussões, hein? Nunca ninguém me ganhou um debate porque esse argumento é vencedor. Agora, eu vou jogar um argumento aí, tá? E aí não sou eu que digo. Na verdade, um argumento baseado em estudos, né? Estudos aí, estudos, na verdade, de instituições que se preocupam com o tema da questão da pena de morte. Países que instituem a pena de morte para crimes como foi comentado pelo colega, não tem a redução do índice de criminalidade. Enfim, essa questão da ressocialização, mas o criminoso vai lá, pratica um crime e depois ele volta à sociedade aos poucos. Porque ele já não vê mais limite, aí pratica de uma vez e vai morrer, é isso? Nos Estados Unidos é instituída a pena de morte. Em alguns o índice de criminalidade é o mesmo de que países que não a instituem. Enfim, a questão da pena de morte não aumenta ou diminui o índice de criminalidade. O criminoso ele não está preocupado se ele vai morrer ou não. Agora, você sabe o que acontece? A questão, aí que eu quis juntar as duas coisas, porque, bom, eu não sou jurista, estou discutindo aí com um especialista, mas eu estou dando uma observação pessoal. Aí que entra a questão do direito emergencial. A pena de morte, na minha concepção, e eu não sei se pode se chegar no meio termo, ela não pode ser aplicada para qualquer tipo de crime de morte. Porque a gente vê aqueles casos, por exemplo, da famosa injustiça que pode ser cometido. Um cidadão como qualquer um de nós, os cidadãos de bem, de repente, movidos por uma crise de ciúmes, uma loucura, não sei o quê, cometemos um crime. É o nosso primeiro,
assassinato. Claro que tiramos a vida de uma pessoa, é gravíssimo. Mas eu acho que é diferente daquele que, ao zer e vezer e tirar vidas, pelo simples aspecto de matar, o criminoso comum, o criminoso que trabalha com drogas, com entorpecentes, enfim, que destrói a vida de centenas de pessoas. Eu acho que o grande problema de alguns países é que eles colocam, matou, é tudo igual. Entendeu? Eu acho que a lei tem que ter uma certa diferenciação, como é a questão do sequestro relâmpago. O sequestrador, ele que sequestra uma pessoa, coloca no porta-mala do carro, ele recebe a mesma pena que um sequestrador que sequestrou a mesma pessoa e a deixou no banco traseiro. Esquece que quando você coloca uma pessoa no porta-mala de um carro, você está praticando uma tortura, principalmente se essa pessoa for muito gorda, muito idosa, tiver problemas cardíacos ou sofrer de claustrofobia. A nossa lei, será que é nosso direito não tem a capacidade de prever que casos são casos, tem que ser diferenciados uns dos outros? Sim, o direito penal ele leva em conta a questão do bem jurídico. Na verdade, até para os estudantes que estão vendo o nosso programa, na verdade, quando eles começam a estudar direito penal, o que acontece? Ele começa a visualizar o seguinte: o professor começa a passar dentro da sala de aula o quê? A questão do bem jurídico, ou seja, o direito penal ele tem que se preocupar com questões importantes que ofendam ao bem jurídico. Bens jurídicos de valores tais que merecem uma repressão por parte do direito penal. E aí vem essa discussão. É a discussão daquele que tira a vida, aquele que pratica um crime contra o meio ambiente, enfim, questão da pena de morte. E aí são questões que trazem discussões e reflexos de grande monta e... Bom, eu tenho a impressão que nós já abrimos o leque. Abre o leque de uma forma... Eu e o doutor Leopoldo Luiz Lima de Oliveira, né? Já abrimos o leque para voltar aqui ao programa e discutir, com certeza, continuar a discussão, né? Volta. Olha, Raul, eu agradeço, né? Porque sempre ter dois... você que é jornalista, radialista com a gente há tanto tempo, participando do programa, e o Leopoldo aqui, que é esse jovem brilhante, né? Na área de advocacia, que você vê que tem discernimento e tal, só engrandece aqui o programa nosso. Agradeço aí. Obrigado. E você vai voltar aí. Com muita honra. Vamos continuar esse debate aí. Leopoldo, e você quer deixar algum recado para que eu sei que você também vai estar disponível no site, o nosso site no seu site. Deixa algum recado para o pessoal seu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Walter, para participar do programa Questão de Justiça. Gosto muito aqui dos estúdios. Enfim. E gostaria que os telespectadores continuassem acessando o programa e esses jovens advogados que nos assistem, né, para que comecem a conhecer essa instituição da qual fazem parte, né, a OAB e outras instituições do gênero, que até o colega comentou, né, essas instituições que se preocupam com a questão do direito, enfim, dos advogados, para que eles comecem a participar, né, dessa questão institucional, porque isso só agrega e traz aí um engrandecimento, né, não só para a instituição, mas para eles próprios. Né? Nós ficamos à disposição. Só mais uma linha, pedir para os nossos queridos telespectadores, o pessoal da internet, os internautas, que visite meu site e dê ali as suas opiniões. Ali é um site de debates. www.blogdoraul.com.br. Posso divulgar um site também? Pode, claro. Para os advogados e os jovens advogados que nos assistem, para que eles acessem o site da Ordem dos Advogados. www.oabsp.org.br. Quero agradecer os dois aqui, dizer que pessoas como vocês que melhoram a questão do entendimento da cidadania, por uma você, Raul, que é radialista, você que é advogado, essa questão de você saber o que é direito e dever. E não ficar muito, tomara que não demore tanto tempo, que a minha filha não passe também vendo isso sempre, sabe? Nossos filhos não passem vendo essa questão de impunidade, incoerência, de gente que pratica crime, é dono de gangue, dono de cassino e recebe ainda benefício do governo, né? Salário do governo. A gente cansa de ver isso nesse país. Está na hora de mudar um pouco. E aí, com pessoas que nem vocês, é que a gente começa o intuito de mudar a concepção aí, principalmente desse jovem que está vendo aí na internet hoje. Agradeço a presença dos dois e o Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima terça-feira com a direção de Júlia Cilione e a supervisão geral de Alberto Luquete. Até a próxima terça-feira.